Que a graça, a misericórdia e a paz de todos esteja com a amada igreja. Amém? Amados, nós vamos falar um assunto muito importante hoje, que não é segredo para ninguém, que está a olhos vistos aí. Mas é bom alertar à luz da palavra de Deus. Hoje, a sociedade, todos nós como família, nós temos uma série de preocupações, principalmente o pai de família, o provedor. Ele tem uma preocupação muito grande de trazer o sustento para a família. A mulher, com certeza, a mãe, esposa, também tem essa preocupação e acaba observando o seu marido, as reações dele no dia a dia, sabendo que ele está com uma certa preocupação. Preocupação no trabalho, no relacionamento entre esposa, marido e filhos, no local onde ele convive e na própria situação que se vive nesse mundo atual. A preocupação hoje, ela não deixa de existir no lar. Certo ou errado? Sempre vivemos preocupados com alguma coisa. E às vezes a preocupação nos transforma em quase tragédia. Medo mesmo. Medo. Quantas pessoas têm medo de perder o emprego? Quantos empresários têm medo de ir à falência? Quanto pai de família tem medo de não prover o suficiente para o crescimento, o estudo e a facilidade para que seus filhos possam estar de uma maneira confortável? No mundo que nós vivemos hoje, nós observamos que a coisa mais importante que existe é algo que falta na casa da pessoa: comida, alimentos. Nosso país é um país abundante de alimentos, mas quase todas as casas falta alguma coisa. Quem tem um bom salário, quem tem condição de suprir a despensa de casa, dê glórias a Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: 70% da família brasileira tem necessidade de alimentação. É um dado que foi pesquisado pelo IBGE. 70% da família brasileira tem necessidades de alimentos. E tem situações de uma parcela grande também que passa realmente necessidade de alimentos. Que seja o quê? Famintos. Estão famintos. Estão na linha da miséria. Não consegue fazer absolutamente nada a não ser sobreviver. Essa palavra sobrevivência é uma palavra muito terrível. É sobreviver. Sobrevida. Quer dizer, não está tendo uma vida digna. Não. Ela está sobrevivendo. Então, veja bem como nós podemos entender, quando você conversa com alguma pessoa, algum membro da família, como é que você está? Sobrevivendo. Algumas pessoas falam: não, estou bem, está tudo tranquilo, ótimo, glórias a Deus. Mas a maioria das pessoas fala assim: estamos sobrevivendo, porque do jeito que está, a situação está difícil. E é realmente uma verdade. Mas tudo isso tem um porém, e tem algo que pode ser a solução. Pode ser a solução. Eu acho que tem que ser a solução, quando nós tomamos uma decisão na nossa vida, para poder receber do alto os benefícios que nós precisamos aqui. O próprio Jesus disse que veio para dar vida abundante, e essa vida abundante, essa vida plena, é o conhecimento perfeito de Jesus Cristo, e a missão dele aqui na terra, e por que ele morreu por nós. É entender isso. Lá no passado, quando o povo de Israel estava cativo no Egito, Deus levantou Moisés, quando ele tinha 80 anos, um ancião, para tirar do Egito o povo hebreu. Em torno de 3 milhões de pessoas estavam lá no Egito, escravizadas pelos faraós, pelo exército de faraó. Então Deus levantou Moisés para tirar aquele povo de lá. Vocês conhecem a história? No deserto, Deus
deu a Moisés os mandamentos para que aquele povo hebreu seguisse o que Deus estava determinando. Embora se fala muito dos 10 mandamentos, mas são mais de 663 mandamentos e decretos que Deus deu ao povo hebreu, sobre todos os assuntos, para que eles pudessem aprender a lidar uns com os outros, a ter um relacionamento direto com Deus e com o próximo. A situação dessas leis de Deus, elas perduram até hoje. Só que aqueles 663 mandamentos e decretos, Jesus nos trouxe, reduziu em 2. Veja bem, em 2. Jesus nos ensina que devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. Amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, e amar ao próximo como a ti mesmo. Dos 600 e poucos mandamentos, 2 somente Jesus diz que nós temos que cuidar. Veja bem, naquela época do Israel, eram 600 e poucos mandamentos. E ai de quem não cumprisse. Mas Jesus veio, através de uma providência de Deus, para que nós cremos nele e temos a vida eterna. Mas Jesus trouxe algo muito importante para nós, o benefício da graça. Esse benefício da graça através do perdão. Se você quer receber a graça e a misericórdia de Deus, você tem que exercer o perdão. Muitas pessoas não conseguem hoje viver, não conseguem hoje ter sucesso nos seus negócios, nem na sua família, porque ainda tem no coração a falta de perdão. Eu não consigo perdoar meu marido, não consigo perdoar minha esposa, não consigo perdoar meu amigo, não consigo perdoar meu patrão, não consigo perdoar meu empregado, não consigo fazer absolutamente nada. Eu fico com essa mágoa no coração. A mágoa destrói. Então, nem a oração do Pai Nosso pode orar. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado quem nos tem ofendido. Como que Deus pode nos perdoar se nós não conseguimos perdoar ninguém? Então, isso é chamado de impedimento, a oração impedida. Mas naquela época, houve um fato muito interessante, que lá em Oséias, no capítulo 5, no versículo 6, você pode abrir sua Bíblia aí, Oséias capítulo 5, versículo 6, Deus chama a atenção do povo de Israel. Oséias capítulo 5, versículo 6. Está escrito aqui. Aliás, capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Por quê? Porque rejeitaram o conhecimento de que Deus oferecia a eles através dos mandamentos. E Deus nessa passagem diz que até os sacerdotes desconheciam a Deus. Então meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Amados, nós temos que ter conhecimento das coisas de Deus, para que nós possamos receber dele algo muito precioso, que é a vida eterna, o bem-estar, a prosperidade, a saúde, a alegria, a paz que vem de nosso Senhor. Mas hoje, a sociedade está em perigo. Hoje, a sociedade está em perigo, eu falo sempre isso, a família está em perigo. Se a sociedade está em perigo, o que está acontecendo com a vida das pessoas? Está acontecendo algo impedindo pessoas a adorar a Deus. Impedindo pessoas a adorar a Deus. Veja bem o que faz o diabo, o capeta. Ele consegue imprimir situações nas pessoas para que as pessoas não adorem a Deus. É muito difícil vir na igreja. É muito difícil vir orar, vir louvar, vir glorificar. É difícil. Basta dar uma tempestade que ninguém vai na igreja.
Isso não é só aqui, não, em qualquer lugar do mundo. Bastou cair um temporal, não vou na igreja não. Bastou ter uma final de campeonato de futebol, não vou na igreja não. Quer dizer, as pessoas priorizam as coisas do mundo, que na verdade são ídolos, do que Deus, do que priorizar a palavra do Senhor. A coisa é muito importante quando Jesus nos ensina que devemos adorar a Deus, sobre todas as coisas, e depois amar o nosso próximo. Amar a Deus, adorar a Deus, buscar a Deus, em primeiro lugar na nossa vida, para que depois você possa ter tudo aquilo que você necessita. O que significa? Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 1, versículo 18. Presta atenção no que Deus diz. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas, que por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. As pessoas que impedem você de vir à igreja, as pessoas que impedem você de se relacionar na sua casa com Deus, as pessoas que às vezes você quer orar, quer ler a Bíblia, quer falar com Deus, a pessoa traz alguma coisa para te impedir, ou alguém entra na sua vida para desviar você dos caminhos de Deus. Então está escrito claramente que Deus abomina essas coisas, dizendo: do céu Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas, que por meio das suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Isso quer dizer que os mandamentos são desconsiderados. No versículo 19, diz: Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Através da Bíblia Sagrada, através dos mandamentos, Deus está mostrando para nós: olha, você tem que me amar de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. É difícil você me amar? É difícil você estar disponível para mim? O que é estar disponível para Deus? O que é estar disponível para alguém que te ama? O que é estar disponível para o teu Pai? Aquele que guarda, aquele que dá a você, provê o sustento, que tudo que nós estamos observando está claro para nós que é Deus na nossa vida. Às vezes o milagre começa a acontecer e a gente não percebe. Existem vários exemplos que Deus age e a pessoa não percebe. Então nós temos que estar atentos no recadinho de Deus, na piscadinha de Deus, naquilo que Deus faz para nós e a gente não percebe. Comece a perceber o recadinho de Deus, a piscadinha de Deus. Alguns rejeitam os ensinamentos. Algumas pessoas rejeitam esses ensinamentos porque são cabeça dura. Não querem aceitar. E a Bíblia mesmo diz que o diabo cega as pessoas. Mas você tem que estar com o coração aberto para Deus, para poder viver de acordo com a verdade que Ele nos ensina. No versículo 20, 1:20 de Romanos, desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Como que você pode entender isso? Desculpa? Mas Deus quer que você seja feliz. Alguém pode dizer: não, Deus não está nem aí com você. Deus quer que você seja próspero. Alguém pode dizer: nada, isso é besteira. Você vai ser próspero se ganhar na loteria. Deus quer que você tenha um bom relacionamento com a sua família, amando sua esposa, amando seu marido, tendo um bom relacionamento com seus filhos. Que nada. Isso aí é brincadeira. Você pode ter amante, ela pode ter amantes, você pode fazer o que bem entender da sua vida. Sempre tem um agente do diabo para tirar você do foco das coisas de Deus. Mas as coisas de Deus são claras. Nós sabemos o que Deus requer de nós: amar a Ele de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. E amar o próximo também. Se você ama o próximo, você não vai fazer nada contra o teu próximo. Principalmente quando é dentro da sua casa, tua mulher, teu marido, teus filhos. Mas aconteceu como lá na época do Israel, ingratidão e rebeldia. Nos dias de hoje, nós observamos ingratidão e rebeldia.
em relação a Deus e em relação às pessoas. Porque quando o mandamento diz amar a Deus e amar o próximo, está interligados. A rebeldia pode ser contra Deus e contra o próximo. Se você for rebelde contra o teu próximo, está sendo rebelde contra Deus. Está sendo rebelde contra Deus, está sendo rebelde contra o seu próximo. Olha o que diz aqui o versículo 21. Eles sabem quem Deus é, mas não lhes dão a glória que Ele merece e não lhes são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. A pessoa com mente vazia e coberta de escuridão é aquela pessoa que é rebelde em todos os sentidos. Está vendo a coisa acontecer, mas mantém a posição de ir contra. Está apanhando, mas não dá um passo para dizer, Senhor, livra-me dessa situação. A pessoa acaba apanhando, acontece tantas coisas ruins na vida das pessoas. O diabo está dando uma sova, batendo, mas a pessoa continua rebelde diante de Deus. Não quer assumir posição diante de Deus. Não quer assumir posição diante do teu próximo. Fica rebelde. Aí começa a acontecer o quê? As tragédias na vida. Aí o homem mata a mulher mata o homem, o filho apedreja o pai, a menina vai para a prostituição, o menino vai para as drogas, a família fica toda desarrumada, aí vem o desemprego, aí vem uma série de situações e destrói todo mundo. Família destruída. Por quê? Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E o rebelde vai para esse caminho. Mas quando ele decide mudar de vida, escolhe amar a Deus e amar o próximo, as coisas começam a acontecer de forma diferente. Um dos problemas muito sérios hoje da sociedade que está em perigo, e praticamente a família está em perigo, é a idolatria declarada. A idolatria declarada. O que é a idolatria? É você colocar as coisas do mundo no lugar de Deus. Ora, Romanos 1:22 diz, eles dizem que são sábios, mas são tolos. Tem muitas pessoas que pensam que sabem tudo, mas na verdade tolice. Em vez de adorarem, versículo 23, em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Pessoa troca Deus por símbolos. Pessoas trocam Deus por pessoas. Por artista de cinema, jogador de futebol, prazeres do mundo, muitas coisas. Deus em último lugar, e essas coisas, esses ídolos, em primeiro lugar. Qual é a prioridade na sua vida? A prioridade tem que ser Deus. Deus em primeiro lugar. Você tem que estar pensando em Deus. Você tem que estar analisando as coisas de Deus. Você tem que estar colocando Deus no teu coração. Pode estar acontecendo qualquer tipo de problemas, mas a tua vista, os teus olhos têm que estar firmados em Deus. O exército contrário vai invadir a sua casa, a sua cidade. Mas você diz, é impossível lutar contra esse povo. Mas, Senhor, os meus olhos estão postos em Ti. O Senhor é a minha cobertura, o Senhor me livrará e essa peleja é sua. Amém, irmãos? Josafá fez isso. O exército inimigo estava cercando Judá. E as pessoas viram impossível lutar contra milhares e milhares de soldados. Ele chamou toda a cidade, toda a congregação, até os pequenininhos, levou no átrio, no pátio, e fez uma oração a Deus. Senhor, é impossível para mim e para minha casa lutar contra esse exército. Mas os meus olhos estão postos no Senhor. O Senhor é que vai me dar o livramento. Porque do caso contrário, vamos morrer todos. E Deus diz para ele o quê? Fique na sua. Essa peleja é minha, não é sua. Criou-se uma confusão nos inimigos, que um matou o outro e acabou livrando Josafá e Judá. Amém, irmãos? Você pode passar por problemas difíceis na sua vida. Situação de beco sem saída, você não sabe o que vai acontecer. Está impossível resolver o problema. Impossível, humanamente impossível. Mas se você olha para Deus, e você lança sobre Ele as suas adversidades, as suas necessidades, aquilo que você mais precisa, olha para Deus.
olha para Jesus, e ele vai dizer, fique calmo, essa questão é minha, e o caso começa a acontecer, o livramento começa a acontecer, o milagre começa a acontecer, e aí você dá glórias a Deus, porque Deus faz presença na sua vida. Mas tem gente que não conhece, que o milagre está acontecendo. O milagre está acontecendo, as coisas estão acontecendo, as coisas estão encaminhando, e ele acha que é coincidência. Ou porque um amigo ajudou, ou porque outra pessoa deu uma palavra de conforto. Deus está em todo lugar, em todas as causas, e usa pessoas, usa coisas, para colocar você no seu caminho. Amados, temos que perceber o recado de Deus no dia a dia da nossa vida, porque todos os dias você vai estar glorificando a Deus. Todos os dias você vai dizer, isso é mão de Deus. Todo dia você vai dizer, isso é Deus no controle. Amém, irmãos? Tem muitas pessoas hoje, quando a sociedade está em perigo, têm prazer pelo pecado. Eu já disse na semana passada que muita gente gosta do pecado, porque o pecado é prazeroso pecar. Mas olha o que diz Romanos 1,24, o apóstolo Paulo aos Romanos. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Tudo depende do livre-arbítrio, do direito que você tem de escolher o que você quer da sua vida. Deus até permite, para sentir o teu coração, para ver se você possa purificar o seu coração, para estar diante dele limpo e puro. Vencer o pecado, vencer as tentações, viver de uma maneira santa, buscar a santidade, deixar os prazeres mundanos, porque se você fizer isso, você está pecando, você está acabando com a sua vida, acabando com os seus negócios, acabando com a sua família. Tem muitas pessoas hoje que vivem no engano, vivem se enganando a si mesmo. No versículo 25 diz, eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira, e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Então, Deus criou tantas coisas e as pessoas adoram outras coisas. Essas coisas, em vez de adorar a Deus. Tem pessoas que adoram vaca. Vocês já ouviram isso? Pessoas adoram vaca. Lá na Índia, a vaca é sagrada. Tem pessoas que adoram flores. Tem pessoas que adoram rosas. Tem pessoas que adoram coisas. Então, outras culturas, sim, mas aqui, quem nós adoramos? O que é a prioridade na sua vida? O que é a coisa que você mais gosta? No lugar, o que é o que você coloca no lugar de Deus? Começa a pensar, começa a raciocinar, o que é preferível para mim, no lugar de Deus? E são ídolos. Você está colocando as coisas que Deus criou no lugar de Deus. Tomar muito cuidado com isso. Você tem que aprender a cumprir o mandamento de Deus. Ao versículo, sem amor ao próximo. As pessoas não têm amor ao próximo, que é o segundo mandamento. No versículo 29 diz, estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia, caluniam. E falam mal um dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos, inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Meu Pai do céu, tudo isso existe nessa sociedade que nós vivemos, que está em perigo. No versículo 32 diz, eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las, e pior ainda, aprova os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Amados, essas perversidades, essas coisas, estão vivendo o mundo hoje. Por isso que a sociedade está em perigo. Lá em Oséias diz que o povo está sendo destruído porque falta conhecimento da palavra de Deus. Se você realmente conhecer a palavra de Deus e fugir dessas situações que está acontecendo, você está nessa sociedade podre, nessa sociedade terrível. E ver a pessoa fazendo errado, eu vou fazer também. Acaba imitando.
e acha que é certo. As coisas horríveis que estão acontecendo nesse país começam a ser coisas naturais. Uma lei em São Paulo acaba das escolas permitir que as escolas não tenham mais o dia do pai nem da mãe, dia dos cuidadores. Vocês concordam com isso? Hã? Eu não concordo. Dia da mãe não, dia do pai não tem mais, é dia dos cuidadores. No dia da mãe, eles falam, não é dia da mãe, é dia dos cuidadores. Quem cuida de você? No dia dos pais, não é dia dos pais. Quem cuida de você? Uma lei que está acontecendo determina que uma criança de 15 anos pode, se quiser, sem autorização dos pais, mudar de sexo, de homem para mulher, de mulher para homem. Acho que de homem para mulher não dá, né? Mas deve ser de homem para mulher, né? De mulher para homem não tem condição. Mas de homem para mulher eles fazem isso, pelo SUS. Lei, gente, lei. Lei. Coisas terríveis estão acontecendo, a família está em perigo, a sociedade está em perigo. Por quê? Não se cumpre a lei de Deus. E se coloca nos parlamentos pessoas não comprometidas com a palavra de Deus, mas sim comprometidas com as coisas do mundo, a perversidade do mundo, a situação que nós estamos vivendo, é porque o povo não sabe escolher. Nós teremos eleições agora. Então é bom que se observa o que está acontecendo, o que diz a palavra do Senhor. A sociedade está em perigo. A família está em perigo. Olha o que vai acontecer se você cumprir a palavra do Senhor e viver na dependência de Deus. Está em Romanos, no capítulo 2, versículos 6, 8, 10 e 11. Olha o que diz, coisa linda o que Deus tem para nós, amados. Pois Ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Presta atenção aí, Ele recompensará cada um de acordo com o que você fez. Se você fizer o bem, vem a recompensa do bem. Se você fizer o mal, aí o problema é sério. Mas vamos pensar na recompensa de Deus. Vamos pensar aquele prêmio que Deus nos dá por cumprir os 2 mandamentos, amar a Deus e amar o próximo. Olha o que diz aqui o texto. Deus dará vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Deus dará esse prêmio, vida abundante, próspera, saúde, alegria, paz, felicidade, vida eterna. Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo a fim de seguir o que é mal. Mas Deus dará glória, honra e paz a todos que fazem o bem, pois Ele trata a todos com igualdade. Amém, irmãos? Então, Deus dará a você uma recompensa especial, algo maravilhoso que você precisa ter no dia a dia da sua vida, que é a prosperidade, a saúde, a alegria, a paz. Mas se você não cumprir os mandamentos, se você não continuar nessa situação que está identificada em Romanos capítulo 1 inteiro, de que você é naquela classe de pessoas que não guardam o mandamento, que não cumprem o mandamento, é o castigo eterno. O que é o castigo eterno? É a desgraça na vida das pessoas. Por isso que hoje muitas pessoas estão realmente na miséria, pessoas que estão passando extrema necessidade, porque não acordam para a realidade de servir a Deus. Desconsideram que Deus está vivo, Jesus está vivo, e que Ele quer o melhor. Ele dá a sua palavra. É aqui a sua palavra que impera. É a sua palavra que é o caminho, é o mapa do tesouro. É aqui que está a fonte da vida. Nós temos que aprender isso. Eu tenho aprendido isso a cada dia, amados. A cada dia eu tenho aprendido, nas madrugadas, meditado a respeito das coisas que Deus tem para nós. Tenho chorado, tenho buscado. Estou preocupado com a situação desse mundo. Mas nós temos que estar olhando para Jesus, olhando para as coisas de Deus, porque tudo que está acontecendo é profecia, tudo que está acontecendo é que está aqui. Agora nós temos que ter escolha. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Nós temos que aceitar Jesus como o Senhor da nossa vida. E dizer, Senhor, eu quero mudar de atitude, de comportamento. Eu quero amar o Senhor mesmo, de verdade, de coração, de alma, de entendimento e de força.
E eu quero também amar o meu próximo. Começar pelo próximo dentro de casa, minha esposa, meus filhos, meu marido. Amado, quando você começa a amar a Deus, começa a colocar Deus como prioridade na sua vida, as coisas começam a melhorar. Você vai passar por dificuldade? Lógico que vai. Necessidade? Vai. Vai ter tropeço? Vai ter problemas? Vai, lógico. No mundo tereis aflições, Jesus diz isso. Mas com Ele é muito mais fácil passar. Sim ou não? Olha, com Deus é muito mais fácil, porque, Senhor, estou de olho no Senhor. Olhe para mim, ajude-me, livra-me dessa situação que eu me encontro. E nós vamos ter o beneplácito de seguir a Jesus e Ele cuidará de nós. Amém, igreja? Glória a Deus. Quero agradecer a presença de todos nessa quarta-feira. A chuva atrapalhou um pouquinho a frequência do nosso público, mas na quarta-feira estaremos de volta aqui, com certeza, vitoriosos. Amém?